Fala pessoal, tudo bem? Douglas Silva falando. Pessoal, o objetivo desse vídeo é a gente falar um pouquinho sobre bancos de dados de série temporal e suas aplicações em automação industrial. A gente vai trazer também um comparativo com bancos de dados relacionais. Então é bem interessante para quem quer criar, né, aquele banco de dados, salvar os dados de processo, criar dashboards para dentro da sua empresa. Pessoal, o tema é bem bacana, já compartilhe com aquele seu amigo também que quer aprender sobre automação industrial e indústria 4.0, já deixe seu joinha e se não é inscrito no canal já se inscreva. Pessoal, retornamos dentro de instantes. Bom, pessoal, vamos falar um pouquinho aqui sobre a diferença, né, de banco de dados relacional, que é esses bancos mais comuns, MySQL, SQL, Server, né, Oracle, são esses bancos aí mais comuns. Existem os outros tipos de bancos que são bancos NoSQL, a gente não vai falar sobre eles, porque a grande característica, principalmente para projetos de automação, é a gente poder entender a diferença entre banco de dados relacional e banco de dados de séries temporais. Bom, os bancos de dados relacionais e os bancos de dados de séries temporais têm diferença significativa em termos de estrutura, funcionalidade e uso. A gente vai falar aqui, vamos colocar algumas dessas diferenças, existem outras, mas a gente vai abordar as principais, considerando, lógico, né, o ponto de vista aqui para projetos dentro da área de automação ou internet das coisas. Bom, modelo de dados, os modelos de dados eles são um pouquinho diferentes, então a gente pode observar que os bancos de dados relacionais utilizam um modelo de dados relacional, onde os dados são organizados em tabelas com linhas e colunas. Relações entre diferentes conjuntos de dados são definidas por chaves primárias estrangeiras. Então, para quem já conhece um pouquinho de banco, já integrou com algum sistema supervisório, por exemplo, já viu aí algum banco desses que a gente mencionou. Normalmente a gente usa SQL Server, né? Ou MySQL também é bem usado. Banco de dados de séries temporais é otimizado para armazenar e consultar dados que variam ao longo do tempo. Os dados são organizados em séries temporais, geralmente compostos por sequências de pontos de dados com carimbos de tempos associados. Esse carimbo de tempo normalmente que a gente usa é o que? O timestamp, né? Então a gente vai lá e cada aquisição, né, cada vez que você vai salvar um dado, você salva aquela quantidade de informações atrelada justamente a um dado temporal, né? Isso é excelente para quê, né? Só por aqui a gente já pode observar quando você quer salvar, por exemplo, dados históricos de um sensor para criar uma trend desse sensor, um gráfico, né, desse sensor de temperatura, por exemplo, seria bem interessante esse tipo de banco, até mesmo pelas características de construção e de estrutura. Banco de dados relacional, armazena em tabelas, normaliza ou desnormaliza dependendo do requisito do negócio das considerações de desempenho. Então é um pouco diferente, né? Banco de dados temporais geralmente armazena dados em estruturas otimizadas para acesso rápido aos dados temporais, como tabelas particionadas por intervalo de tempo. Então ele tem toda uma característica justamente para conseguir salvar e acessar esses dados de maneira mais rápida. Quem já trabalhou com banco de dados relacional, quando você salva muitos dados, né, principalmente esses que a gente acabou de mencionar, um dado de um sensor, principalmente quando o número de sensores começa a aumentar, você vê que ele começa a ficar lento, né, até mesmo para executar tudo isso. Banco de dados relacionais, usar índice para otimizar consultas e melhorar o desempenho de operações de pesquisa. Banco de dados de séries temporais pode usar índices temporais especializados, como índice de série temporais ou índice de árvore B+, para acelerar consultas que envolvem dados temporais. Aplicações e casos de uso, isso aqui é a parte mais importante, né? De tudo isso que a gente falou, óbvio que existe ali toda a questão que acontece por debaixo dos panos. A gente vai falar um pouquinho em termos de aplicação, banco de dados relacional, amplamente utilizado em variedade de aplicações, incluindo sistema de gerenciamento de conteúdo, sistema de CRM, sistema de contabilidade e muito mais. Bancos de dados de série temporais, ideais para aplicações onde envolva análise de dados temporais, como análise financeira, monitoramento de sensores, previsão de demanda, análise de tráfego da web, entre outros. A gente trouxe aqui rapidamente, dentro de um processo, por exemplo, de automação industrial, a gente quiser, por exemplo, integrar, né, um sistema ERP com o nosso sistema. Então, esses dados aqui são desenvolvidos normalmente em tabelas, né? Onde você tem ali liberação da produção, você tem outros dados, você até tem parâmetros ali parâmetros de data e hora, mas o grande objetivo, imagina a seguinte situação, né? Você tem uma ordem de produção. Essa ordem de produção você manda ela para cá, para dentro de um banco de dados, e depois manda ela para dentro do CLP. Então, se você observa esse tipo de solução, ele vai tratar dentro do CLP, vai executar toda aquela ordem de produção, e no final ele vem para cá e manda aqui o que ele executou para ser carregado num sistema RP, por exemplo. Isso daqui é uma característica, né, do banco de dados relacional. Normalmente a gente vai trabalhar com esse tipo de fluxo, com esse objetivo, trafegar informações de processo, de produção, são informações mais assim,
relacionadas a, uma vez que você carrega aqueles valores, você vai executar tudo isso e depois vai fazer um salvamento daquela determinada produção. E aqui a gente vai, por exemplo, para um sistema que é muito comum, né, dentro da automação, dentro de processos industriais, que é o mapeamento justamente dessas questões de sensores, temperatura, vazão, pressão, enfim, você quer armazenar todos esses dados, né? Esses dados são temporais, então em determinado tempo eu vou fazer, a cada 5 segundos, por exemplo, eu vou fazer uma aquisição desses dados, né? E vou persistir isso em banco para depois eu conseguir criar gráficos e tudo mais e análise de todos esses sistemas. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer agora, né? Para deixar aqui o vídeo mais interessante, a gente vai para a prática que eu vou demonstrar esse banco de dados aqui fazendo uma aquisição, fazendo, aliás, um salvamento desses dados dentro do banco de dados relacional, dentro do banco de dados de séries temporais, né? Que são os Data Time Series aí, e a gente vai fazer esse salvamento e poder observar como que esses dados são gerados e esses dados podem ser consumidos. Bom, pessoal, vamos trazer aqui como que ele funciona, né? Fazer uma demonstração prática dentro dos bancos que a gente tem, que são de séries temporais. O mais famoso aí, que todo mundo já deve ter ouvido falar, é o InfluxDB, né? Que é um banco de dados muito famoso, principalmente para a questão de internet das coisas. E, cara, para aplicar isso aqui dentro da automação industrial, segue o mesmo caminho, né? É um banco muito bom, né, para trabalhar com esse tipo de coisa, com esse tipo de dado, né? Vai ser muito útil. Já existe aqui as bibliotecas prontas para diversos clientes, inclusive o Grafana também trabalha com isso, a gente vê Python. Dentro desse exemplo aqui a gente vai trazer o Node-RED, né? Só para a gente poder observar aqui o funcionamento. Então aqui a gente tem tanta questão de manipulação de todos os dados, né? Então aqui a gente insere, na verdade a gente chamou aqui de um dispositivo, a gente criou um tipo de medida, né? Você fala a medida e fala os componentes que estão dentro daquela medida, né? Então aqui a gente tem um bucket um pouquinho diferente de quando a gente trabalha com banco de dados relacional, que a gente utiliza o banco de dados e as tabelas. Dentro aqui do InfluxDB, a gente cria o que seria semelhante, vamos falar assim, né? Fazendo uma analogia ao banco de dados, a gente cria o bucket, que é onde vai ser armazenado todos esses parâmetros, esses dados. Aqui dentro do bucket a gente tem uma medida que eu chamei ela de TT100, que seria um transmissor de temperatura, né? E coloquei outros parâmetros aqui também. Eu coloquei, tá meio aleatório, não tá respeitando. Por CTT você vê que ele tem temperatura, vibração, corrente, enfim, poderia ser qualquer parâmetro, é só para a gente poder ilustrar aqui e entender. Então eu criei isso daqui de maneira aleatória, eu tenho vários parâmetros aqui, eu vou deixar esses três aqui que são os mais legais aqui, tanto corrente, temperatura quanto vibração. Vou dar um submit, então ele já pode ver aqui, ó, de quando que eu estou pegando, né? Se você observar do último minuto, então ele está criando um gráfico aqui, então a cada 5 segundos, ó, eu faço uma aquisição de dados, salvo aqui dentro, deixa eu mandar atualizar. A gente pode ver que tem um gráfico aqui e ele está armazenando todos esses valores. Bom, e agora a gente vai fazer o seguinte: como que a gente faz o armazenamento? Então a gente vai lá para o Node-RED, vamos vir aqui, né? Eu deixei aqui duas coisas bem simples. A gente utiliza essa biblioteca aqui, esse Node, na verdade não é uma biblioteca, né? Um Node específico para o Node-RED, que é esse daqui do InfluxDB. Se eu venho aqui em Manage, vamos lá em gerenciar a paleta, né, que está em português, esse Node-RED em específico. A gente vem aqui e coloca Influx, está aqui já, Node-RED, né, traço contribute, traço InfluxDB. Então você já instala aqui esses nodes que fazem isso. A única diferença, né, é que você precisa aqui fazer toda a configuração, né? A gente tem ali os tokens. Então eu vou trazer outros vídeos demonstrando como faz a configuração, né, como você faz essa configuração, essa conectividade. Mas aqui são parâmetros, você pega esses parâmetros aqui, tanto da URL quanto do token, e coloca aqui dentro. Eu falo bucket, né? E aí se você observar lá dentro do nosso sistema, o nosso bucket aqui, ó, IoT, né? A gente vê que a IoT, então ele se repete lá dentro, então ele é simples a configuração, né? A medida que eu vou estar trazendo é essa daqui, beleza? Então esse cara aqui vai fazer, aliás, onde eu vou estar escrevendo. Aqui dentro a gente tem, né, um tipo de linguagem um pouquinho mais, um pouquinho específica não, na verdade a gente tem que passar alguns parâmetros, né? Quais são os parâmetros? A gente passa o timestamp, né, que a gente usa esse comando aqui em JavaScript, que é o date.now, ele vai pegar o horário específico em timestamp, a gente vai passar essa estrutura.
Aqui esse math.floor, na verdade, ele é um valor randômico, ele vai fazer o quê? Ele vai gerar valores aleatórios aqui pra gente, para poder salvar valores diferentes e gerar aquele gráfico lá dentro. Então eu devolvo essa estrutura aqui, na verdade, para ele, né? Que é o timestamp e todas as variáveis aqui que eu quero ler. Uma vez que eu devolvi isso, eu imputo aqui para dentro e eu já falei para ele qual é a medida que eu quero, né? E qual bucket. Então ele já está salvando. Aqui embaixo até essa outra ferramenta, porque ele existe a questão do salvamento, porém a gente também tem como pegar, por exemplo, né? Se a gente vem aqui dentro, né? A gente tem um tipo de script padrão que a gente trabalha aqui dentro. Ó. Eu venho e pego esse script aqui, copio, depois eu apago essa parte aqui. E aqui no time range eu modifico, né? Eu vou demonstrar lá como é que eu faço. Então eu venho aqui, dou um Ctrl C dentro dessa estrutura, né? E volto para cá, vou lá no Node-RED e eu consigo colocar essa estrutura aqui dentro. Você pode ver que eu venho aqui, coloco aqui, por exemplo, ó, esse cara, essa parte aqui eu não preciso dela. Eu venho aqui e coloco aqui o range. Por exemplo, eu vou colocar a partir de quando? Quando que ele starta, né? Eu vou colocar menos, sei lá, menos 10 minutos, para vocês verem que ele traz vários parâmetros, né? Vou dar um feito aqui, vou dar um implementar, compilar, deixa eu limpar aqui, daí você vai ver que eu já vou fazer isso aqui, né? Pera aí que ele deu um erro aqui, foi na onde eu escrevi. Deixa eu colocar ali, invalid, tá aqui, beleza, deixa eu apagar esse cara aqui, né? Já até sei, não é minuto, né? É 10, menos 10M, tá? Às vezes eu confundo, mas aí já está corrigida. Quando a gente vem aqui e implementa, ele já vai trazer todos os parâmetros de dentro do banco. Trouxe, ó. Então ele trouxe, na verdade, os últimos 10 minutos, né? Então você vê que é razoável aqui a velocidade com que eu trago. E aí para cada um desses objetos que ele vem aqui dentro, ó, você vê que ele tem 9 objetos aqui dentro, e cada um desses objetos ele vai trazendo aqui pra gente a corrente, ó. Esse outro objeto aqui, ele tá a corrente de novo, corrente, então ele vai trazendo aqui pra gente vários objetos em sequência, ó, da corrente. Vamos até a gente achar o outro parâmetro. Continua a corrente, ele vai trazendo na sequência, né? Primeiro ele traz um e depois ele traz o outro. Aqui são vários objetos, e aí a gente precisa tratar isso aqui através de JavaScript, todos esses objetos, e aí à medida que a gente vai andando, ó. Então aqui são objetos pra caramba, a gente está trazendo todas as unidades. Se você quiser trazer apenas uma, para facilitar até a vida, a gente utiliza normalmente aqui, ó. Você consegue voltar para cá no Query Builder, né? Colocar aqui, por exemplo, somente a corrente, ele vai trazer para a gente. Você vem aqui, ó, Scripter Builder, a gente limpa isso daqui, ó. Ele é bem simples até de trabalhar, nada muito difícil. Não, eu quero trazer um por vez, né? Vou colar aqui, eu venho aqui e coloco, por exemplo, os últimos menos 10 segundos, por exemplo, menos 10S, tiro essa Aggregation Window aqui, vou dar um feito, dar um implementar, e aí a gente vai ver que ele já vai trazer os parâmetros ali pra gente dos últimos 10 segundos, ó. Porém ele só tá trazendo um parâmetro, né? Aliás, só tá trazendo um valor ali, a corrente, né? Ele trouxe a corrente média aqui dentro desse intervalo, né? Lá, o result é meaning, né? Que é o médio. Então assim, existem várias outras maneiras aqui. A gente pode pegar, por exemplo, o hash, coloca isso daqui, então ele tá trazendo, na verdade, o último valor, né? Quando a gente coloca aqui a média, né? Deixa eu vir aqui em script, eu vou trazer aqui, dar um Ctrl C, trago para cá, então você vê que ele é bem fácil aí de você poder manusear, justamente. Então a gente vai trazer o último valor, né? Eu vou colocar aqui menos 10 segundos, menos 10S, para ele trazer os últimos valores dos últimos 10 segundos. Vamos lá, implementar, confirmar, vou dar um clear aqui só para ficar limpinho. Opa, peraí que eu acho que ficou alguma coisa. Esse cara aqui, ó, não precisa dele, vamos tirar esse cara fora, que ele utiliza lá dentro. Vamos dar um feito, implementar. Deixa eu limpar ela aqui. Vamos lá, coloca aqui. Então ele trouxe para mim, só que agora ao invés de ele trazer a média, ele tá me trazendo dos últimos 10 segundos, ó, o valor específico que a gente fez ele tá trazendo o último valor, né? Ele não tá tirando a média. A média é quando ele vai pegar o último, os dois últimos valores, ele vai tirar a média disso, se eu não me engano, né? E aqui são várias opções que a gente tem. E aqui a gente consegue interligar diretamente, por exemplo, o Grafana ou qualquer outra aplicação aqui dentro desse sistema. Então, isso aqui é um tipo de banco de dados bem interessante para você trabalhar quando a gente precisa fazer esse tipo de aquisição, né? Esse tipo de mapeamento, né?
do que a gente tem em termos de, vamos colocar os últimos 5 minutos, a gente está fazendo aqui essa aquisição dos valores, né, para esse tipo de salvamento. Então aqui você já pode entender mais ou menos como é que você utiliza dentro do processo. Bom, pessoal, a gente vai trazer mais vídeos sobre isso daqui, né? Um vídeo curto para poder explicar primeiramente a diferença entre você trabalhar com esse banco de dados, a gente fazer um overview. A gente vai trazer mais vídeos aqui dentro do canal para poder explicar um pouco mais sobre como fazer essas configurações dentro desse banco aqui, que é um banco de dados de séries temporais. Para quem não conhece sobre a IoT, quer aperfeiçoar o seu conhecimento, recomendo você conhecer nosso curso de Expert Indústria 4.0 e IoT. A gente aborda também, né? Tá tendo uma atualização muito interessante para tratar justamente desse banco em específico, além de todo o conhecimento lá já dentro abordado. Bom, pessoal, esse vídeo vai terminar por aqui, né? Compartilha aí com aquele seu amigo, deixe o joinha, né? Se não é inscrito no canal, já se inscreva, que a gente sempre traz conteúdo sobre automação industrial e indústria 4.0. Bom, pessoal, fica aguardando vocês aí para o próximo vídeo.